Você ouve agora Terceirona. Que beleza! A partir de agora você ouve a Terceirona. Então aumenta o volume que chegou a hora de falarmos da 11ª rodada. Vamos lá, meus irmãozinhos? Então bora falar dos jogos da rodada 11, que começam no sábado, dia 29 de junho, com Ipiranga e ABC se enfrentando no Colosso da Lagoa, em Erechim, às 5 da tarde. Ainda no sábado e no mesmo horário das 5 da tarde, o Volta Redonda recebe o Sampaio Correia, o Bolívia Querida, lá no estádio Raulino de Oliveira. Também no sábado, o Atlético e São Bernardo se enfrentam na Arena Sicredi, em São João del Rei, às 7h30 da noite. E para fechar o sábado, o Remo recebe em casa o Ferroviário, lá no Baenão, em Belém do Pará, também às 7h30 da noite. Dando início aos jogos do domingo, dia 30 de junho, Floresta e Caxias se enfrentam no estádio Presidente Vargas, o PV, lá em Fortaleza, às 4h30 da tarde. Também às 4h30 da tarde do domingo, a bola vai rolar para Ferroviária e São José, no estádio Campos Maia, na cidade de Mirassol, estado de São Paulo. Agora, na segunda-feira, dia 1º de julho, o Londrina recebe em casa o Tombense, lá no Estádio do Café, às 8 da noite. Também na segunda-feira e no mesmo horário, a bola rola para Náutico e Confiança, lá em Recife, no Estádio dos Aflitos. Já na quarta-feira, dia 3 de julho, em João Pessoa, lá no Almeidão, Botafogo da Paraíba e Aparecidense se enfrentam às 8 da noite. E para fechar a rodada 11 da Terceirona, CSA e Figueirense duelam lá no Rei Pelé, em Maceió. A bola vai rolar também quarta-feira, às 8h30 da noite. É isso aí, meus irmãozinhos. Vamos juntos para mais uma rodada emocionante da nossa querida Série C. Que beleza! Beleza! Vamos aos nossos destaques da Terceirona. Vamos falar da grande campanha do Botafogo da Paraíba. Será que finalmente o Belo sobe? Além disso, vamos responder a pergunta: qual é o time mais ioiô da Terceirona? Outro assunto é o Atlético, o Esquadrão de Aço, que sofre sem o artilheiro. E ainda, a grande reação do Sampaio Correia. Ainda dá tempo de chegar no G8? É isso aí, belezão? Vamos começar falando do Botafogo, o nosso decano da Terceirona. O Belo disputa a Série C desde 2014, já são 11 anos seguidos na mesma divisão e a campanha atual é a melhor de todas elas. Até agora, a melhor era a do ano passado, quando o Belo chegou na segunda fase, mas não conseguiu subir. Mas o time do Botafogo é muito melhor esse ano. Não é à toa que o Alvinegro está lá em cima na classificação. O Belo já tem 21 pontos e o ano passado, em 9 jogos, tinha apenas 14. Ou seja, esse ano o Botafogo está muito preparado e pode ficar com uma das 4 vagas na segundona. Cícero, eu até escrevi sobre isso na minha coluna lá no terceirona.com. O Belo se defende muito bem e sabe sair no contra-ataque. Os dois laterais são muito bons, o Lennon e o Evandro. E aí, quando o adversário marca bem pela lateral, aparece o Edmundo pelo meio. Aparece o Pipico no ataque, olha, esse ano o Botafogo tá com tudo. Belezão, eu só acho que o técnico Evaristo Pisa ainda não achou os nomes certos para as pontas. Já foram várias trocas no time titular. Já jogou o Dudu, o Gustavo Poffo, o Joãozinho, o Varley Júnior e ninguém se firma no time. Talvez esse seja o ponto fraco do Botafogo. João, o Botafogo é o time que está há mais tempo na mesma divisão. E o contrário, qual é o time que mais troca de divisão? Belezão, sem dúvida nenhuma é o ABC, o nosso elefante. Já são 3 anos seguidos mudando de divisão. Dessa vez, em 2024, o Alvinegro de Natal está no meio da tabela. Ainda dá tempo de reagir e chegar na segunda fase da Terceirona. Mas, por enquanto, o ABC é o 10º colocado e vai continuar na Série C pro ano que vem. João, eu acho o ABC um time bem interessante. O Genilson é um atacante que sabe fazer gols. O Gabriel Santiago é um bom jogador. Lembra um pouco o Everton Ribeiro. Gente, só para deixar claro, não estou comparando o Gabriel com o Everton Ribeiro, lógico, mas só tem as características parecidas. Mas ele é aquele canhoto que joga na direita, é um pouco meia e um pouco ponta, cria muitas jogadas. É uma pena que o Eric Varão não está jogando, porque também era outro destaque que poderia ajudar muito o time. Pois é, o ABC tem uma pedreira pela frente nessa rodada. Vai jogar com o Ipiranga lá em Erechim. Mas vamos falar do histórico do Elefante. Em 2021, a ABC estava na Série D de dado e subiu. Jogou a nossa Terceirona em 2022 e subiu de novo. Ano passado, na Série B de bola. Não foi bem e caiu. Agora tá aqui com a gente, de novo na Terceirona.
Belezão. A vida do ABC é uma eterna gangorra. Outro time que também caiu e subiu rapidinho foi o Ferroviário, lá do Ceará. O Tubarão da Barra jogou a Série C em 2022 e caiu. No ano passado, lá na 4ª divisão, foi campeão invicto e subiu de novo. O Ferroviário é outro time ioiô, mas deve sossegar e ficar na terceirona por um bom tempo. Eu gosto muito do trio de ataque do Ferrão, Gabriel Martins e o Marcelinho. São rápidos e fazem jogadas excelentes. Sabem driblar, cruzar e fazer excelentes jogadas. E para completar tem o Ciel. O Ciel é um garotão de 42 anos, com muito fôlego e muita disposição. Só que a defesa é muito fraca, deixa muito a desejar. Por isso que o Tubarão da Barra não está bem esse ano. Eu acho que a gente pode colocar nessa categoria de ioiô o Londrina também. O Tubarão do Paraná jogou a terceirona em 2020, subiu, ficou 3 anos lá na segundona e voltou pra Série C. Mas o time tá no G8 e na luta pra subir de novo. Vamos ver se eles chegam lá. Agora eu vou mudar de assunto, mas pra falar de um time que veio da 4ª divisão e tá muito bem na briga pra subir de novo. É o Atlético, o Esquadrão de Aço de Minas. Na rodada passada, a equipe de Roger Silva não foi bem. Perdeu por 3-1 pro Sampaio Corrêa. Foi a 2ª derrota em 9 jogos. E olha que coincidência, nas 2 derrotas, o Jonatas não estava em campo. O Jonatas é o artilheiro da terceirona, tem 8 gols e não jogou contra o Sampaio Corrêa porque estava suspenso. Na outra derrota do Atlético, que foi contra o Botafogo da Paraíba, o camisa 9 também não jogou porque estava machucado. Cícero, você acha que o Atlético é um time dependente do Jonatas? Belezão, todo time depende do seu artilheiro. Acontece até no Flamengo. Quando o Pedro não joga, não é a mesma coisa. Então é óbvio que o Atlético vai sentir falta do seu artilheiro, do Jonatas, que ele não vai jogar. Mas o time do Roger Silva é um time muito ajeitado, que sabe chegar no ataque tocando a bola e pode sim ganhar sem o artilheiro Jonatas. E pra fechar, vamos falar do Sampaio Corrêa, do time que ganhou do Atlético. Parece que o tricolor do Maranhão finalmente acordou. São 3 jogos sem perder e o time, que até chegou a ser lanterna, já vê a zona de rebaixamento lá longe no retrovisor. Mas será que dá tempo de sonhar com o G8? A matemática não ajuda muito a Bolívia querida. Mas a graça do futebol é essa, né? A matemática não vale nada. O Sampaio precisa de mais ou menos 20 pontos. E tem 9 jogos para conseguir isso. São 6 vitórias e 2 empates. É complicado, mas dá tempo. Belezão, se o Sampaio jogar a bola que jogou contra o Atlético, eu acho que consegue. Eu sinto falta ainda de um matador. Falta um grande artilheiro no elenco. Mas, pelos lados do campo, o Tubarão tem um time muito rápido. Muito bem, Cícero. Esses foram os nossos destaques da terceirona. Agora a gente vai lembrar como está a classificação do campeonato e tudo mais sobre ele. Então vamos nessa, meus irmãozinhos. Chegou o momento daquela varredura nas informações e principais acontecimentos da Série C, da tabela, a classificação, últimas notícias e todas as emoções da 11ª rodada. É a partir de agora. Meus queridos, eu queria contar pra vocês que o nosso astro, o nosso apetrecho de alta tecnologia mais usado aqui na terceirona foi acionado de novo. O demitômetro trabalhou na semana da rodada 11, não é, Cícero? Exatamente. E desta vez, quem rodou foi o treinador Argel Fux, o treinador do Caxias. O Argel não resistiu após a derrota por 2-1 para a Tombense, nesta quarta-feira. Ele deixa o Grená na zona de rebaixamento. O Caxias anunciou a saída do técnico Argel Fux na manhã da última quinta-feira, após a derrota por 2-1 para Tombense. Com o resultado, o Grená chegou a 5 partidas sem vitórias na terceirona e continua na zona de rebaixamento com apenas 6 pontos em 7 partidas. Belezão, o Argel Fux chegou ao Caxias em 16 de fevereiro para substituir Gerson Guzmão às vésperas de um clássico contra o Juventude. Com o treinador, o Grená se recuperou e chegou à semifinal do estadual. Na Copa do Brasil, foram 2 partidas, com uma vitória sobre a Portuguesa Santista e a eliminação nos pênaltis diante do Bahia. No entanto, com a pausa de 25 dias entre o Gauchão e a terceirona, e depois de outra pausa de 35 dias por conta da tragédia climática lá no Rio Grande do Sul, o Caxias caiu muito de rendimento, fez uma campanha abaixo do esperado na Série C. No total, o Argel comandou o Caxias em 17 partidas, com 5 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, um aproveitamento de 39%. O Grená volta a campo agora no domingo, às 4h30 da tarde, para enfrentar o Floresta, em confronto direto contra o rebaixamento.
Belezão, com mais essa demissão, o nosso demitômetro já derrubou 11 professores em 10 rodadas da Série C. Acabamos de ultrapassar a marca e temos mais demissões que rodadas. Vamos ver se o demitômetro vai se mexer mais ainda na rodada 11 da Série C. Mas agora, gente, eu quero dar uma pausa no nosso informativo para fazer aquele giro pelo Brasilzão da Série C. Eu quero trazer para vocês uma curiosidade muito bacana. É para isso que eu conto com o nosso querido João. João, eu queria hoje bater um papo sobre a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, lar do ABC, o elefante do Frasqueirão. Eu sei que essa cidade tem uma curiosidade bem inusitada, não é? Nem eu sabia, se não fosse o nosso produtor cultural aqui. E olha que eu gosto do tema, hein? Mas galera, vocês sabiam que em Natal temos a primeira base de lançamento de foguetes da América do Sul? É a Barreira do Inferno, inaugurada lá em 1965. O nome curioso vem das falésias vermelhas que parecem estar em chamas no pôr do sol. Lá, João, já foram lançados mais de 2.000 foguetes e a base tem parcerias com agências espaciais como a NASA e a ESA. E mesmo com acesso restrito, algumas visitas guiadas para as escolas e instituições são organizadas de vez em quando. Outro fato bem interessante da Barreira do Inferno é que a sua localização é próxima ao Equador, torna os lançamentos mais eficientes, já que os foguetes lançados nessa região aproveitam a maior velocidade da rotação da Terra. Incrível, não é? Demais! É sensacional mesmo, sem dúvida nenhuma. Mas vamos rapidinho dar aquela olhada na tabela de classificação? João e Cícero, me ajudem aí. Vamos lá, segue o líder, hein? Quem abre lá no topo, puxando a Série C, é o Volta Redonda. São 22 pontos. E o primeiro lugar na Série C. Em segundo, a 1 ponto de distância do Volta Redonda, vem o Atlético, que perdeu a chance de retomar a liderança ao perder para o Sampaio Corrêa. O time de São João del Rei tem um jogo a menos na competição. Em terceiro e quarto, temos respectivamente o Botafogo da Paraíba e o São Bernardo. O Belo tem 21 pontos e o Bernô tem 18, fechando o G4. Belezão, a coisa lá embaixo tá pegando fogo na briga pra fugir da Série D. Todo mundo decidiu ganhar. O CSA foi um desses. O Azulão venceu pela primeira vez na Série C e é 17º colocado com 8 pontos. A esperança tá acesa. Coladinho em 18º vem o Floresta, que até iniciou uma reação, mas voltou a perder e tem apenas 6 pontos. E aí, 2 gaúchos fecham a degola. O Caxias em 19º, também com 6 pontos, e o São José na lanterna com 4 pontinhos só. Vale lembrar que os times do Sul têm jogos a menos, mas essa desculpa está se esgotando. Mas, gente, vamos dar uma paradinha aqui de novo, mais uma pausa, para mais informações culturais. Você sabia que São Luís do Maranhão é o lar do Sampaio Corrêa? É chamada de Atenas brasileira? Esse apelido vem do fato da cidade ter sido um grande centro cultural e literário no século XIX. Sim, belezão. São Luís foi um berço de importantes escritores e poetas, como Gonçalves Dias e Graça Aranha. A cidade se destacou tanto que ganhou essa comparação com Atenas, famosa pela sua produção intelectual na Grécia Antiga. Além disso, a cidade sempre teve muitas escolas e instituições de ensino que incentivam a cultura e a educação. Então, quando você visitar São Luís, lembre-se de que está pisando em solo de muita história e cultura literária. Meus irmãozinhos, queria falar um pouco do ABC, que nesse final de semana duela contra o Ipiranga, porque parece que o elefante do Frasqueirão vai ter alguns problemas aí para deixar o time competitivo em campo. É isso mesmo, João, Cícero? Sim, belezão. O ABC encara na rodada 11 do Campeonato Brasileiro da Série C o Ipiranga em Erechim no próximo sábado, dia 29 de junho, às 5 horas da tarde. Esse jogo é quase que um confronto direto na briga pela entrada no grupo dos 8 times que se classificam para a segunda fase. O mais querido é 11º colocado e vem embalado depois de uma vitória por 3-1 no Frasqueirão em cima do Clube do Remo. O Canarinho, com 15 pontos, é o time que abre o G8, ou seja, um jogo que vale muito. João, e o técnico do Elefante, o Roberto Fonseca, tem muitos desafios para montar uma equipe competitiva. O principal desfalque é o atacante Genilson, que vem acompanhado da baixa do outro atacante Juan, todos suspensos por aquela suspensão automática do 3º cartão amarelo. E não para por aí, Cícero. Felipe Albuquerque, lateral direito, também está fora pelo mesmo critério de suspensão. O meia Daniel está em meio a negociações para deixar o clube e também não é peça confirmada. Eric Varão também é incerto da escalação, já que está na Justiça do Trabalho tentando rescindir unilateralmente o contrato para se integrar à equipe do Amazonas, que disputa a Série B.
E só para completar, na última terça-feira, dia 25 de junho, a diretoria ainda confirmou o acerto com o zagueiro Paulo César, ex-Botafogo e potiguar de Mossoró. Sorte nessa recuperação para o ABC. Eu só queria trazer mais uma coisa antes de encerrar esse bloco, que é a recuperação do Sampaio, que veio de forma maiúscula em cima do Atlético. O Bolívia meteu 3-1 para cima do time mineiro e tá respirando de vez fora do Z4. E a noite foi do Pimentinha, belezão? Foram 2 gols e assistência na noite chuvosa no Castelão. Em noite estrelada no Estádio Castelão, na cidade de São Luís do Maranhão, o Sampaio Corrêa bateu o poderoso Esquadrão de Aço por 3-1. A partida foi válida pela rodada 10 do Brasileirão Série C e marcou a saída do tricolor maranhense da zona de rebaixamento. Os gols da partida foram marcados por Pimentinha 2 vezes e Gabriel Silva pela Bolívia querida e por Neto Costa para o Atlético. A etapa inicial foi muito bem disputada. As duas equipes buscavam o jogo, cada um ao seu estilo. O Sampaio Corrêa explorava os contra-ataques com a velocidade de Pimentinha e o Atlético tinha a posse de bola e procurava com paciência as oportunidades. E não demorou muito para o placar ser inaugurado. Aos 5 minutos, em uma boa jogada, Pimentinha bateu para a defesa do goleiro Glauco do Atlético. No rebote, Pimentinha bateu de novo, mas desta vez sem chances. Bolívia 1-0 no Castelão. Aos 24, o tricolor ampliou o placar. De artilheiro para garçom, Pimentinha tenta passe pela direita e encontra Gabriel Silva dentro da área. O camisa 10 domina e com calma tira do goleiro Glauco. 2-0 para a equipe do Sampaio. Pimentinha estava imparável. Em uma jogada de cinema, aos 36, o Pimentinha recebeu na ponta direita, levou pra dentro, limpa a defesa e bate na caixa. Sem chances para o goleiro Glauco. Sampaio 3, Atlético 0. Logo no início da segunda etapa, uma forte chuva caiu no Castelão. O jogo ficou mais lento e as equipes tiveram dificuldades com o campo molhado. Roger Silva, aos 12 minutos, já tinha feito as 5 substituições permitidas. Mas a perspectiva do time mineiro não mudava. O jogo avançava e a pressão do Atlético aumentava na busca pelo gol que diminuiria o placar e colocaria fogo no segundo tempo. A pressão deu certo. Aos 29, Neto Costa, de cabeça, desvia chute de Natan e diminui. Sampaio Corrêa 3-1 em cima do Atlético. No lance do gol, Yuri deixou o braço no rosto de Rafael Luiz, que reclamou e foi expulso pelo segundo cartão amarelo. Sampaio Corrêa com 1 a menos em campo. Naturalmente, e aproveitando a vantagem numérica, a equipe de Minas tentava diminuir ainda mais o placar, passou em com um empate heróico, mas não foi possível. Fim de jogo no Castelão, vitória maiúscula do Sampaio Corrêa. Com a vitória, o Bolívia querida deu um salto na tabela e saiu da zona do rebaixamento, com 9 pontos ganhos. O Sampaio agora é o 15º colocado. Na rodada 11, o Sampaio Corrêa viaja para encarar o Volta Redonda no Raulino de Oliveira. O jogo está marcado para sábado, dia 29 de junho, às 5 da tarde. Então estamos falados, meus irmãozinhos. Essas foram as nossas análises sobre a Série C, com as informações direto aqui da nossa redação. Meus irmãozinhos, mais uma edição especial do nosso programa vai chegando ao fim. Um programa feito com bastante carinho pra você, que assim como a gente também ama o futebol raiz da nossa querida Série C do Campeonato Brasileiro. É isso aí, belezão. Um muito obrigado a quem ouviu a gente e nos acompanhou em mais essa super edição. Um forte abraço e até semana que vem. Um grande abraço também, meus amigos e ouvintes do Terceirona. Agora é ficar de olho nessa rodada, que você acompanha tudo, tudinho, aqui no Terceirona. Até a próxima, pessoal. Boa, Cícero! Finalizando a nossa gravação aqui, já vamos começar com os trabalhos para os jogos da 11ª rodada. E lembrando, pessoal, tudo que rola na Série C do Campeonato Brasileiro, você acompanha lá no nosso portal, terceirona.com, e também nas nossas redes sociais, é sempre Terceirona Oficial. E nós também temos os nossos grupos de WhatsApp, um grupo para cada time da Série C. Se você quiser receber informações exclusivas, conteúdos do nosso podcast e todas as atualizações do seu time do coração, é só ir no nosso site, terceirona.com, clicar no ícone do WhatsApp, que eu mesmo, belezão, vou te ajudar a chegar no grupo do seu time. Combinado? Meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, muito obrigado pela companhia de hoje. Felicidades e um beijo no coração. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Poda Corp e estúdio Bebê Gigante.